Eu pensei que você sabia. Shalom Lahema. Paz e prosperidade para você e toda a sua família. Eu vou postar um vídeo do nosso irmão e amigo, pastor Caio Fábio, um homem de Deus que Deus levantara no Brasil e no mundo para desmascarar essa farsa que está aí, esses farsantes, os lobos travestidos de ovelhas. Nós vamos falar sobre o dízimo, o ponto final, o ponto que eles usam para enganar. Dízimo, galinha de ovo de ouro de pastores. Pastores, segundo as Escrituras, é Jesus Cristo de Nazaré, o único pastor verdadeiro. Os demais são abutres devoradores, que estão comendo a carne, tirando a lã da ovelha, bebendo o sangue e chupando os ossos. Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era alimento para salvaguardar 4 classes de pessoas: órfão, estrangeiro, a viúva e os levitas que não tinham herança e não podiam trabalhar. E levita não é essa porcaria que você vê aí. Os levitinha, aquelas danças aboloiadas você vê nesses tempos, um bocado de boiola na frente desses trabalhos aí. Levita era sacerdote, era coisa séria. E foi extinguido no ano 70. Entendeu? Dízimo, sacerdócio, voto, tudo que você vê aí é maligno. E eles usam a escritura para enganar. Minha mãe mesmo congrega de um certo lugar, minha mãe é viúva. Que todo mês minha mãe tem que pagar dinheiro para o lobo devorador que sobe de um palanque para mentir para pessoas nestas e ignorantes, entendeu? Segundo as escrituras, se fosse para seguir como antigamente, era para eles abençoar minha mãe. Não, eles estão tirando da viúva, do órfão. Todo mês eu vejo lá o papelzinho de minha mãe. Dízimo, oferta, construção, um bocado de diabo que você vai pagar. Entendeu? Então vou mostrar a você, através do nosso irmão Caio Fábio, um homem que Deus levantou, tirou desse meio podre para desmascarar esse império das trevas chamado cristianismo, seguido por mentecaptos ignorantes que não conhecem Deus, nem o poder dele, nem as escrituras. Eu pensei que você sabia. Eu pensei que você sabia. É interessante, eu estava vendo aqui esse comentário do Silas Malafaia sobre dinheiro, dízimos e oferta. Aí é uma quantidade de anacronismos, de violência histórica, de disruptura neotestamentária, de alienação do ensino de Jesus e dos apóstolos, chocante. E é uma adesão de uma conveniência monstruosa em relação ao que do Velho Testamento interessa aos negócios e às gestões dele e de todos os outros que como ele se comportam. Nenhum dos senhores tem autoridade de administrar o seu dízimo. Quem administra dízimo é sacerdote. Não, os meus 10%, 3% eu vou mandar para o evangelista Frustreco da Silva. 4% eu vou mandar para uma casa de recuperação de drogados. E os outros 3% eu vou enviar para uma obra missionária na África. Você não tem autoridade para administrar dízimo, não. Olha que coisa interessante. Vamos voltar para Malaquias. Quando Deus está perguntando, vocês estão me roubando e estão me perguntando o que estão me roubando? Nos dízimos e ofertas. Agora, quando você chega no capítulo 10, não fala de oferta, só fala do dízimo. Trazei os dízimos à casa do tesouro. A oferta não é citada. Por quê? Porque a oferta é você que tem autoridade de administrar. Dízimo não. Mais uma prova. Em 2 Coríntios capítulo 8, a igreja da Macedônia enviou ofertas para os crentes que estavam passando fome na Judéia. Não enviaram o dízimo não, enviaram oferta, porque a oferta é uma decisão minha, eu posso mandar porque eu quiser. Agora o dízimo não. O dízimo é na casa do Senhor. Porque tem crente e tem uma. Eu tenho porque eu sei que eu já conversei. Crentes milionários que acham, porque administram seus negócios, têm autoridade de administrar o dízimo, porque é muito dinheiro para esse pastor administrar. Então, se ele acha que é muito dinheiro para aquele pastor administrar, se muda e vai para uma outra igreja onde tem um pastor competente para administrar o dízimo dele. Eu já disse isso para um que fica essa lorota nos meus ouvidos. Só que, meu filho, eu dou na canela para o cara acordar. Eu falei, negativo, amigão. Ele não tá falando da competência do pastor? Tá falando que o dízimo é entregue na casa do tesouro. É o que tá dizendo, meu irmão.
Eu estou pregando a Bíblia para você. Primeira coisa que ele diz é se colocar no lugar de um sacerdote judaico, 400 anos antes de Jesus. Tudo isso acabou, meu filho, acabou. Você não encontra em Jesus, no Novo Testamento e nos Evangelhos, nada disso. Quem recolhia ofertas ali, que no caso era Judas, recolhia para o sustento deles próprios, com toda simplicidade e clareza. E Judas não era da tribo de Levi, não se diz que o fosse, não há nenhuma solenidade a respeito da instauração desse homem como recolhedor de dízimos. E outra coisa, quando você vê o dinheiro que ali era posto, chega numa determinada hora em que Judas e os outros apóstolos, quando veem uma mulher derramar um perfume preciosíssimo, caríssimo, sobre a cabeça de Jesus, eles têm uma opinião e a explicitam e dizem, porventura, não era melhor que a gente tivesse apanhado esse perfume vendido para que o dinheiro apurado fosse dado aos pobres? Só se menciona a palavra dízimo em Mateus, no capítulo 23, quando Jesus está passando o chicote, a chibata, o azorrague nos religiosos do tipo do Malafaia, fariseus. E aí Jesus associa o dízimo a dar oferta de endro, cominho, sementes e outras coisas do gênero, além de animais. O que vocês, mesmo que alguém literalmente quisesse cumprir o Velho Testamento e levasse para vocês alimentos, animais, sementes, vocês não querem mais. É Visa, Mastercard, American Express, é dinheiro, vocês não querem. Tudo isso é um pretexto. E aí as tribos de Levi, que já nem existem mais, tudo isso o escritor de Hebreus diz que caiu na obsolescência, meu filho. Na obsolescência, leia lá a Epístola aos Hebreus, capítulos 5, 6, 7, 8, 9, tudo isso caiu em obsolescência. E tem uma advertência perigosa, quando diz, aqueles que querem ministrar segundo o Espírito da Aliança, não têm direito de ministrar o Evangelho da Graça nesse novo altar que foi erigido fora dos muros. Você vive dentro dos muros, no templo, com as linguagens do passado, quando lhe convém, e fica ensinando isso, passeando com a mão no bolso, no palco, como se estivesse dando uma aula com extrema explicitação de pedagogia, quando na realidade você está enganando essas pessoas. Os apóstolos não lidaram com dinheiro assim. Dentre eles, Paulo, muito menos. Isso não existe, meu filho. Quando lhe era conveniente no passado, há 30 anos atrás, você disse coisas certas como estão gravadas na internet. Quer ver mais um besterol? Só mais um. Teologia da prosperidade. Isso nos Estados Unidos é lindo. Vem falar de teologia da prosperidade na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro.